Bom, pessoal, então vamos começar aqui nossos trabalhos. O primeiro problema que eu vou discutir aqui é o problema dos quatro cavalos. Então, é o seguinte: a gente tem um mini tabuleiro de xadrez, um tabuleiro 3x3, tá? E eu tenho dois cavalos brancos marcados pelas letras B e dois cavalos pretos marcados pelas letras P. Eles estão dispostos dessa forma nesse mini tabuleiro. Os dois brancos estão nos cantos superiores e os dois pretos estão nos cantos inferiores. E o cavalo se mexe de uma maneira peculiar. Se você sabe como é, ok. Se você não sabe, não se preocupa, já vou explicar, já vou ensinar como é que o cavalo anda no tabuleiro de xadrez, tá? E o desafio é o seguinte: será que é possível a gente trocar os cavalos de posição, botar os brancos embaixo e os pretos em cima? E se isso for possível, quantos movimentos será que são necessários para fazer isso? Então, você vê, é interessante que já aparecem algumas perguntas matemáticas para a gente responder, né? Uma pergunta é possível, a outra pergunta é qual é o mínimo, qual é o menor número de movimentos, né, a maneira mais eficiente de fazer essa mudança, se for possível. E se não for possível, por que não é possível? Então, isso é uma sugestão já que eu dou. Sempre que você pegar um problema novo, brinca um pouco com ele, se familiariza. Você tem que olhar problema de fazer experimentos. Nesse caso, se você não tiver um tabuleiro, você pega assim pega uma folha de papel, faz um desenho, bota um feijãozinho, faz as brincadeiras ali de movimentos e vê o que você consegue fazer. Você tenta se convencer e ganhar uma familiaridade, como se criasse uma amizade com o problema, tá? Então, para você poder brincar com esse problema, tem que saber como o cavalo se mexe. E a maneira do cavalo se mexer está ilustrada aqui. A letra C é o cavalo, tá numa posição central ali, e ele vai se mexer da seguinte maneira: duas casas para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, e depois uma casa na direção perpendicular. Então, por exemplo, aqui você vê esse que eu marquei com a setinha, ele subiu duas casas e foi uma para a direita. Esse outro daqui, ele subiu duas casas e foi uma para a esquerda. Os outros desenhos em linhas pretas são desceu duas casas, uma para a direita, desceu duas casas, uma para a esquerda. E em vermelho estão marcados, por exemplo, esse movimento aqui, no qual ele dá duas casas para a direita e uma para baixo. Ou esse daqui, no qual ele dá duas casas para a direita e uma para cima. Ele também pode fazer duas casas para a esquerda e uma para cima, ou duas casas para a esquerda e uma para baixo. Ok? Você vê que então existem o cavalo, ele tem oito posições. Qual é a regra também? Ele pula, ele não precisa essas linhas que eu marquei pretas não precisam estar desobstruídas. A única coisa que tem que estar vaga é a casinha final, onde ele vai cair, tá? Ele pode estar rodeado de outras peças, mas se a casinha final estiver desocupada, então ele pode ir e pular, tá bom? Então essa é uma propriedade especial desse movimento do cavalo, ok? Então, é assim que o cavalo se mexe, se move no tabuleiro. E o que você tem que tentar agora fazer é, fazendo esses movimentos, por exemplo, pega esse cavalo branco daqui, aí ele pode vir para cá. Desceu um e foi dois. Que é equivalente, na verdade, a ir dois para o lado e descer um também, tá? Ou ele pode descer dois e vir um para cá. Então tem essas possibilidades. E aí você pode ficar brincando. Mexe com o cavalo branco, um cavalo branco, depois o preto, e vai tentando ver o que você consegue fazer. Tá bom? Então, antes de prosseguir e ver a solução, eu sugiro que você dê uma pausa, né, dá uma paradinha, brinca com ele, ganha familiaridade, vê se que tipo de ideia, mesmo que você não resolva imediatamente, não há um problema assim. Tem uma sacada que a gente precisa para resolver o problema. Mesmo que você não tenha essa sacada, não tem problema. O importante é ganhar familiaridade e você conseguir entender o que está se passando, ganhar uma intuição do problema. Esse é sempre o primeiro passo quando você está resolvendo alguma coisa, algum problema, tá? Então eu sugiro que dê uma parada aqui e aí a gente prossegue para ver o vídeo, ok? Ok. Então esse é o nosso desafio. Começar dessa configuração da esquerda, dois cavalos brancos em cima e dois pretos embaixo,
e ir para da direita, que são dois pretos em cima e dois brancos embaixo. Pergunta: é possível? Dá para fazer isso? E se der, quantos movimentos eu tenho que fazer? Lembrando que a gente tem que sempre andar seguindo a regra do cavalo, esse é o vínculo. Isso é uma coisa interessante. Se o cavalo fosse peça simples, tipo o peão, que ele anda para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, uma casa de cada vez, o problema não tinha nenhuma graça, porque aí você pode ir andando as casinhas e facilmente fazer essa troca. Não tem nenhum problema. Por peão, não tem nenhuma graça o problema. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos olhar para o tabuleiro, ok? O tabuleiro, eu vou marcar aqui, nessa casinha, botar o número 1. Imagina que tem um cavalo ali. Onde é que esse cavalo pode parar? Eu posso ir, por exemplo, eu posso vir daqui e até aqui. Duas para o lado e uma para baixo. Eu vou marcar essa posição como sendo a posição 2. Tá? Da posição 2, ele pode ir para onde? Uma opção é fazer assim. Ele pode vir para cá, posição 3. Tá? Da 3, eu posso agora fazer essa brincadeira. Ele pode subir e vir para cá. Essa aqui é a posição 4. E aí já pegou a manha, né? Eu posso fazer assim, posição 5. Posso fazer assim, posição 6. Posso fazer assim, posição 7. E posso fazer assim, posição 8. Então, agora, você vê, eu numerei de uma maneira as casinhas que do 1 eu posso ir para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6, 6 para o 7, 7 para o 8, e do 8 eu posso ir para o 1, né? Essas são todos os movimentos possíveis. Um cavalo que está na posição 1, ele só pode ir para a 2 ou para 8. O cavalo que está na posição 5, ele só pode ir para 4 ou para 6. E assim por diante, tá? Você pode... É interessante brincar um pouquinho, analisar um pouquinho esse gráfico, essa distribuição. Mas agora, isso aqui revela uma estrutura no tabuleiro, nos movimentos do cavalo nesse tabuleiro, que parecia muito complicada de ficar mexendo, vai para a direita 2 e desce 1, ou sobe 2 e vai para a esquerda. Da seguinte maneira, aqui eu repeti aquela marcação. Agora, olha o seguinte, eu vou fazer aqui um círculo e vou numerar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só que interessante. Imagina que cada marcação dessas é uma casinha. Tem a casinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada arco de círculo é um caminho possível. Então, aqui eu vejo que eu posso ir do 1 para o 2. Justamente que nem no tabuleiro. Mas eu também posso ir do 1 para o 8. De novo, que nem no tabuleiro. Né? Do 6, eu posso ir para o 7. E do 6, eu posso ir para o 5 também. Então, todos os movimentos do tabuleiro estão representados agora de uma forma mais simples, né, cíclica, nesse diagrama. Então, qualquer movimento do cavalo nesse tabuleiro daqui corresponde a um percurso aqui. Por exemplo, se o cavalo estava na casa 1, aí foi para a casa 2, depois para 3, depois para 4, que aqui seria ir da 1 para 2, da 2 para 3 e da 3 para 4. Esse movimento aqui no círculo é da 1 para 2, da 2 para 3 e da 3 para 4. Tá? Esse mesmo percurso está sendo olhado de outra forma nessa representação, que é o que a gente chama de um grafo. Tá? Então a gente simplificou tremendamente aqueles caminhos que ficavam todos entrelaçados, agora ele ficou um caminho muito simples, muito mais transparente, muito mais fácil de se tratar. Então agora a gente pode fazer o seguinte: eu repeti aqui a figura,
E vamos ver, a gente tinha o quê? A gente tinha inicialmente um cavalo branco aqui na casa um e na casa 7. Então eu vou marcar aqui branco e branco. E tinha um cavalo preto na casa 3 e um preto na casa 5. Então eu vou marcar aqui preto e preto. Então agora, tudo que eu for fazer lá no tabuleiro, eu posso fazer, na verdade, representar nesse grafo. E aí a gente vê agora como fazer isso, né? Para ir do fazer a movimentação, se eu quero trocar os brancos, as posições dos brancos para os pretos, eu vejo que é só fazer uma rotação. Por exemplo, esse cavalo aqui eu posso ir andando assim, dá um passo, vai dar um para dois, dá dois para três, dá 3 para 4, dá 4 para 5. E o cavalo preto vai andando também. Eles vão todos circulando, todos vão fazendo um movimento circular, até que o cavalo um vai chegar na casa 5 e o cavalo branco que está na 7 vai chegar na casa 3, tá? E, simultaneamente, o cavalo preto que está na 5 vai para um e preto que está na casa 3 vai para 7. Eles vão fazer essa rotação, tá? Quantos movimentos eu tenho que fazer? Bom, eu tenho da um para 5 são 4 movimentos. Como eu tenho para da 3 para a 7 são 4. Cada um desses cavalos vai fazer 4 movimentos. Então, ao todo, eu tenho 4 vezes 4, que é igual a 16. Tá? Então, o total que eu tenho de movimentos para fazer, para trocar os brancos pelos pretos é 16. Eu vi que é possível fazer isso. Eu consigo fazer essa troca e vai tomar pelo menos 16 movimentos. Tá? Como é que eu sei que não dá para fazer com menos? Os cavalos, eles não se atropelam. Então, se eu vou levar o cavalo branco para uma casa preta, ele tem que ir andando e o caminho mais rápido aí direto e do 1 para a casa 5. Se ele parasse na casa 3, você pensa, o cavalo que está na casa 7 ele poderia voltar no sentido anti-horário, mas o problema é que aí ele colide com o cavalo da casa preta, que é aquele que estava no 5. Eles têm que manter essa ordem, então eles têm que girar. Então o número mínimo é 4 vezes 4 igual a 16, e sim, é possível fazer essa troca de cavalos brancos com cavalos pretos. Então, pessoal, vamos para mais um problema. Aqui a gente vai cuidar ou tratar do problema que eu vou chamar de o problema da fila de prisioneiros, tá? Esse é um tipo de problema, de desafio que envolve conhecimento das partes que estão envolvidas. Então aqui, nesse caso, a gente tem, imagina um reinado, e tem 100 prisioneiros, e o rei vai prender 100 pessoas, ok? Mas ele decidiu dar uma chance para esses prisioneiros, seguindo certas regras, ok? E as regras são as seguintes: ele vai deixar esses 100 prisioneiros numa fila grande, que nem essa daqui, tá? Um atrás do outro, tá? Linear. Cada um desses vê os que estão à sua frente, não os que estão atrás dele. Então, o primeiro vê 99 prisioneiros à sua frente, o segundo vê 98, o terceiro vê 97, até o centésimo que não vê ninguém. E cada um desses então, a gente tem 100 prisioneiros em fila. Cada um deles vê todos que estão à sua frente. Então, o primeiro prisioneiro vê 99 prisioneiros à sua frente, o segundo vê 98, o terceiro 97, assim por diante, até o centésimo, que não vê ninguém. Tá? Então, e você não sabe quem está atrás de você. Ok? Você só vê quem está na sua frente. Aí, esse rei, ele vai dar um chapéu para cada um deles. Cada um deles vai usar um chapéu quando está na fila ali.
Então ele não sabe a cor do seu chapéu, mas ele sabe a cor do chapéu do que está na frente. Ele está vendo o que está na frente. O chapéu pode ser preto ou branco. A regra aí que o rei inventou é a seguinte: quem adivinhar a cor do seu chapéu vai ser liberado. E eles vão fazer da seguinte forma: o primeiro prisioneiro, que é o que está lá no fundo da fila, vai tentar adivinhar qual é a cor do seu chapéu. E aí vai falar branco, preto, alguma coisa assim. Aí depois o segundo prisioneiro, à sua frente, tenta adivinhar branco, preto, e se tiver certo, se tiver errado, se tiver certo, ele é liberado, se tiver errado, ele continua preso. Né? Os prisioneiros podem combinar uma estratégia antes do teste. Isso na noite anterior a botar esses prisioneiros numa fila, eles vão permitir que o rei permite que os prisioneiros conversem ali e bolem uma estratégia de que eles vão fazer. E também todos ouvem o anúncio de cada prisioneiro. Então, quando o primeiro prisioneiro fala branco, todos os outros estão ouvindo que ele falou branco ou preto, tá? Todos estão ouvindo tudo que se faz. Então, essas são as regras do nosso problema. 100 prisioneiros em fila, cada um vê quem está na sua frente apenas. Eles vão receber um chapéu que pode ser branco ou preto. Quem adivinhar a cor do seu chapéu é liberado. Quem não adivinhar fica preso. Eles podem combinar uma estratégia antes do teste e todos ouvem o anúncio de cada prisioneiro. Então a questão é, qual é a melhor estratégia que eles podem bolar? Isso significa, o que é uma melhor estratégia? É a que libera mais prisioneiros, né? Quantos prisioneiros a gente pode bolar uma estratégia que vai liberar quantos prisioneiros? Então, o nosso desafio aqui é tentar bolar essa estratégia, tá? Voltando aqui, você tem essa imagem aqui dos prisioneiros em fila, cada um, esse daqui, o primeiro, tá olhando, ele consegue ver o segundo, o terceiro, o quarto, até o último. Esse segundo vê o terceiro, o quarto, até o último e assim por diante, tá? Então, mais uma vez, eu aconselho que sempre que pegar um problema, em vez de já ir e continuar vendo o vídeo, é sempre legal dar uma parada, pensar um pouquinho, tentar ver que estratégias, bolar alguma estratégia, tá? E ver se dá para melhorar, fazer casos pequenos. Tem várias maneiras de se atacar um problema, maneiras gerais, e nesse aqui um probleminha bacana para a gente praticar essas estratégias, ok? Então, para o vídeo, se quiser, para dar uma pensada aqui com as regras. Tem que, de novo, sempre lembro, é importante entender bem o problema. Tá? Se você vai resolver um problema, você tem que entender exatamente o que se passa. Tá? Então, entender bem as regras do problema e brincar um pouquinho, aquela coisa de fazer amizade com o problema. E aí, ver se você consegue melhorar, que você provar algum resultado ali importante. Né? Ok? Então, dá uma paradinha e daqui a pouco a gente vai continuando com a solução. Então, nossa pergunta é: qual o maior número de prisioneiros que pode conquistar a liberdade, dadas essas regras? Cada um vai receber um chapéu branco ou preto, cada um vê os que está à sua frente e tem que tentar adivinhar qual a cor do seu chapéu. Ok? Se ele acertar, está liberado. Se ele errar, está preso. Quando ele anuncia a cor, cada um dos outros prisioneiros escuta o que ele está anunciando. Isso é tudo que a gente tem para resolver o problema. Tá? Então, você poderia pensar numa estratégia, ficar pensando, poxa, se cada um for dar um palpite aleatório, pode ser que ninguém acerte, né? Se cada um for dar um palpite aleatório, pode ser que ninguém acerte, né? Quer dizer, você fala branco, preto, joga cara ou coroa. Claro, é muito improvável que todo mundo erre. 100 prisioneiros errem falando aleatoriamente. Mas, né, não parece ser uma boa estratégia. Aí começa a pensar um pouquinho e fala, peraí, eles estão escutando, né? Isso tem que ser levado em conta. Cada prisioneiro está escutando o que os outros falam. Tem uma informação que é incluída nesse universo dos prisioneiros. Então, por exemplo, você poderia pensar o seguinte: se a gente tem uma situação, digamos que o primeiro prisioneiro recebeu um chapéu branco, o segundo um chapéu preto,
o terceiro o chapéu branco, o último o chapéu branco, né? Então você poderia falar assim, por exemplo, se o primeiro prisioneiro ele falar a cor do chapéu que ele está vendo, ele está tomando um risco, porque o chapéu dele pode ser da mesma cor ou não. Então, nesse caso, se o primeiro prisioneiro falar preto, ele errou a cor dele. Agora, o segundo prisioneiro escutou preto. Então, o segundo prisioneiro sabe agora a cor do chapéu dele, fala preto e ele está liberado. Então, de dois em dois, a cada par, eu consigo liberar um prisioneiro. O primeiro fala uma cor, o segundo, a cor do segundo, aí o segundo, sabendo a cor do seu chapéu, ele repete e é liberado. Aí o terceiro prisioneiro fala a cor do quarto, aí e assim por diante. Aí o quarto é liberado, assim por diante. Claro que tem a situação, por exemplo, se o primeiro e o segundo tiverem chapéu da mesma cor, e o primeiro, digamos que os dois têm chapéu branco, aí o primeiro fala branco, ele, por sorte, vai ser liberado e o segundo também. Então, às vezes os dois são liberados, isso vai ser aleatório, né, um pouco, e às vezes só o segundo prisioneiro da frente que é liberado. Então, essa estratégia garante que pelo menos 50 prisioneiros sejam, com certeza, sejam liberados. Mas não garante que mais que 50 sejam liberados. Pode ser que só 50, pode ser 52, 53, enfim. Mas 50 com certeza. Né? E não garante que seja mais 50. Tem situações em que vai ser exatamente 50. Por exemplo, se eles estiverem alternados branco, branco, preto, branco, preto, branco, preto, cada um que está com chapéu branco vai falar preto, vai errar e vai para prisão, volta para prisão. Agora, cada um que está com chapéu preto vai escutar preto, vai falar preto e vai ser liberado. Então, todos os chapéu preto vão ser liberados, exatamente 50 vão ser liberados e 50 vão voltar para prisão. Então, é uma estratégia. A gente já viu que, assim, puxa, conseguimos com certeza 50, liberar 50, mas a questão é, será que dá para liberar mais que 50? Então, esse aqui que é um desafio. Quantos a gente consegue? Então, vamos à nossa estratégia. Ela vai ser a seguinte: os prisioneiros vão ficar ali em fila, né, de 1 a 100, e o primeiro prisioneiro, esse daqui, né, ele está vendo todos os outros, ele vai fazer o seguinte: ele vai contar quantos chapéus pretos ele vê, e se for um número par de chapéus pretos, ele vai dizer preto. E se for um número ímpar de chapéus pretos, ele vai dizer branco. Então, a cor do chapéu dele é determinada pela cor dos chapéus que ele vê. Tá? Todos os chapéus que estão à sua frente. E aí ele diz a cor de acordo com essa regra. Se é um número par, ele diz preto. Se é um número ímpar, ele diz branco. O grupo. Né? Olha só. O primeiro prisioneiro, esse daqui, marcado por essa setinha daqui, ele está vendo os prisioneiros da frente, aqui tem uma distribuição qualquer, e digamos que ele está vendo um número par de chapéus pretos. Então ele diz preto. Né? Essa foi a nossa regra. Se é um número par, ele diz preto. Se é um número ímpar, ele diz branco. Agora, o segundo prisioneiro, nesse caso está de chapéu preto, ele está vendo todos os outros. Né? Então, se o primeiro prisioneiro viu um número par de chapéus pretos e o segundo prisioneiro, aqui nesse caso, está de chapéu preto, ele vai ver um número ímpar de chapéus pretos. Porque o grupo todo ali na frente do primeiro prisioneiro tem um número par. Né? Se ele está vendo o restante, ele conclui que o dele tem que ser preto. Então, ele consegue acertar a cor do chapéu dele, preto. O terceiro prisioneiro, com essas duas informações, o que o primeiro disse e o que o segundo disse, consegue deduzir a cor do seu chapéu e assim por diante até o último. Vamos ver isso num exemplo com menos prisioneiros, tá?
Então, o exemplo é o seguinte: eu tenho aqui 6 prisioneiros, tá? Então, com branco, preto, preto, branco, preto, preto. Então, de acordo com a nossa regra, o que, que o primeiro prisioneiro vai dizer? Ele está vendo esses daqui, né? Que estão na frente dele, que tem um número par de chapéus pretos, então ele vai dizer preto. E, infelizmente, nesse caso, não é um bom palpite. Agora, o segundo prisioneiro, esse prisioneiro daqui, ele está vendo esses prisioneiros na frente dele. Ele escutou o de trás falar preto, ou seja, ele sabe que o número total de chapéus pretos, que inclui ele e os que estão à sua frente, é par. Mas ele está vendo só 3. Então, ele conclui que o dele é preto, aí ele fala preto e é liberado. O terceiro prisioneiro, esse daqui, ele escutou o primeiro falar preto, sabe que o número total é par. Escutou o segundo falar preto, então ele sabe que o segundo é preto. E ele está vendo 2 à sua frente. Ora, tem um atrás dele e 2 na frente, isso dá 3. Como o número total é par, ele conclui que o dele tem que ser preto. E aí ele fala preto e também está liberado. Esse aqui, o quarto prisioneiro, ele sabe que do primeiro até o do segundo, desculpa, até o quinto, do segundo até o sexto prisioneiro tem um número par de chapéus pretos. Ele sabe que o segundo e o terceiro tem chapéu preto, que eles falaram preto. Ele está vendo o quinto e o sexto, que tem chapéu preto. Então ele conclui que o dele tem que ser branco. Tá? Então ele diz branco e está liberado. E assim por diante, né? Esse quinto daqui, ele está vendo um à sua frente, ele sabe que tem 2 atrás dele, então tem 2 pretos mais um preto na frente, 3. Como o total é preto, ele fala preto e está liberado. E a mesma coisa para o sexto prisioneiro. Dessa forma, do segundo ao sexto prisioneiro, foram todos liberados. Todos conseguiram ser liberados. E a gente conseguiu liberar 5 de 6 prisioneiros nesse caso. No caso de 100 prisioneiros, a estratégia funciona igual. O primeiro prisioneiro não é impossível ter uma estratégia que vai salvar ele, né? Com certeza. Por quê? Porque se tivesse uma estratégia que salvasse, como ele só está vendo o que está à frente dele, se ele fosse capaz de deduzir a cor, isso implicaria que o chapéu dele. Isso implicaria que o chapéu dele está com a cor definida pelas outras, mas a configuração do 2 ao 100 não define a cor do chapéu do primeiro, tanto que ele pode ter um chapéu branco ou preto. Então é impossível salvar o primeiro. Mas, dado esse gesto altruísta do primeiro, a gente consegue salvar todos os outros 99. Tá? Então é interessante aqui que a gente vê uma estratégia que salva, afinal de contas, 99 prisioneiros dos 100, né? Usando a ideia de paridade. Veja, a gente tinha uma informação, o primeiro prisioneiro tinha uma informação grande, ele podia contar, ele sabia exatamente quantos chapéus pretos e brancos tem na frente dele, mas ele não pode falar, ele só pode falar preto e branco. Então ele teve que resumir a informação e codificar a informação em branco e preto. E é possível, né? Pela paridade. Vou propor aqui uma variação desse problema. Imagina que, em vez de ter um chapéu branco ou preto, cada prisioneiro tem um número. Vou propor aqui uma variação desse problema. Supõe que cada prisioneiro agora tem um número anotado nas costas da sua camisa. Um número inteiro, positivo, por exemplo. Um número natural. Ou inteiro, pode ser de 0 a qualquer coisa. Pode ser 30, 59, 915. Você nem sabe de qual conjunto, só sabe que são números inteiros. E aí? Será que eles conseguiriam se safar? Aqui, cada prisioneiro vai tentar adivinhar o seu número. Então, vai falar um número. Né? Então, pensa um pouquinho nessa variação e vê se consegue
e ver se consegue resolver com uma estratégia semelhante. Considera aqui 6 prisioneiros, tá? Em vez de 100, 6. Vamos ver, o que o primeiro prisioneiro ele está vendo? Ele está vendo 1, 2, 3, 4 chapéus pretos. Então, ele vai dizer preto. Nesse caso, ele não se deu muito bem porque o chapéu dele é branco. Agora, o segundo prisioneiro, ele está vendo 3 chapéus pretos. Como o primeiro disse preto, isso revela que o número total de chapéus pretos é par, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer preto também, porque a cor do chapéu dele é preto e ele está liberado. O terceiro prisioneiro, ele está vendo um número par de chapéus pretos à sua frente. Ele sabe que o número total de chapéus pretos é par, porque foi o que o primeiro prisioneiro disse. Se o segundo diz que é preto, então se ele sabe que à frente do segundo prisioneiro, nesse conjunto aqui, tem que ter um número ímpar. Por quê? Porque o primeiro disse preto, então o número total é par. O segundo disse preto, então à frente o número total é ímpar. Então ele vai dizer preto. Aí vai ser liberado. Aí agora vamos para o quarto prisioneiro. Ele sabe que o número total de chapéus é preto. Os 2 primeiros prisioneiros, os 3 primeiros prisioneiros falaram preto, preto, preto. Né? A informação do primeiro prisioneiro é o número, a paridade, se é número par ou ímpar de chapéus pretos na frente dele, entre do 2 ao 100. Nesse caso, do 2 ao 6. Como já saíram 2 pretos, e ele está vendo 2 pretos à sua frente, ele conclui que o chapéu dele tem que ser branco, para estar com a paridade certa. Então ele vai dizer branco. E aí está liberado. O quinto prisioneiro, de novo, agora que ele sabe que atrás dele tem um número par e na frente tem um só, ele conclui que o dele é preto. Ele vai dizer preto e é liberado. E finalmente o meu raciocínio, por último, ele diz que preto é liberado. E dessa forma, a gente consegue liberar os 5 prisioneiros, do 2 ao 6. E esse raciocínio vale para 6 e vale para 100 também. Coitado do primeiro, né? Esse daqui que fica meio... não tem como... não existe estratégia que vai salvar esse primeiro prisioneiro com certeza. Por que isso? Porque a única informação que ele tem é o que está à frente dele, do 2 ao 6 nesse caso. Ele pode estar nessa configuração com o chapéu branco ou nessa com o chapéu preto. Então é impossível ele deduzir a partir do que ele está vendo qualquer coisa. É impossível ele deduzir a partir do que ele está vendo qualquer coisa sobre o próprio chapéu. Porque poderia ser branco ou preto. Mas uma vez que ele disse preto, e ele foi altruísta aqui, porque ele deu uma informação que beneficia o resto do grupo, ele está falando, olha, o número de chapéus pretos aí na frente de vocês é preto. E aí, com essa informação, cada um deles consegue se salvar. E a gente consegue, então, salvar todos, com certeza, e o primeiro, às vezes. Né? Se por acaso o chapéu do primeiro fosse preto, ele seria salvo também nessa situação. Ok? Mas essa é uma estratégia que salva todos, com certeza todos, menos um. Então, com 6 prisioneiros, salva com certeza 5. No nosso caso, com 100 prisioneiros, ela vai salvar 99 prisioneiros com certeza. Que é bastante impressionante, né? Porque aquela estratégia de um falar o que está na frente dele, salvava metade, com certeza. Aqui agora a gente consegue salvar 99 deles. Então é interessante que a gente consiga fazer uma estratégia tão eficiente, né? Aí acho que, vamos só para dar um final feliz, imaginar que o rei, quando viu que os prisioneiros foram assim tão espertos, pensou assim, quer saber uma coisa? Você aí, que foi altruísta o primeiro, está liberado também, e liberou 100, porque liberou com certeza os outros 99, ok? Existe uma... Você pode agora pensar em variações desse problema. Por exemplo, uma variação que eu
deixo para vocês pensarem é a seguinte: imagina que agora, em vez de ter um chapéu, tem um número. Pode ser um número inteiro, pode ser um número inteiro positivo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se você adivinhar o seu número, você está liberado. E aí, qual seria a estratégia nesse caso? Será que consegue generalizar a estratégia para que a gente fez do branco e preto por caso de números de 1, 2, 3, 4? E pode ser que o rei nem falou quais são os números. Vou botar um número inteiro aí nas costas de cada um. Pode ter um 421, outro 913 e assim por diante. E aí, como é que a gente trata esse problema? Será que dá para resolver esse caso também? Então, nesse caso, em que eu tenho números inteiros, por exemplo, para cada prisioneiro, a gente tem a seguinte situação. Esse aqui tem um número que eu vou chamar de A1, esse número A2, assim por diante, A3, até o A100, né? E aí, o que a gente pode fazer? Uma ideia semelhante, análoga, é a seguinte: o primeiro prisioneiro, ele faz a soma de todos os números que ele vê à sua frente e fala que esse é o número dele. Então, o primeiro prisioneiro, ele vai dizer o número, vai falar A2 mais A3 mais até A100. Então ele dá esse número. Bom, esquece, não vão nem nos preocupar se ele vai ser liberado ou não. Mas numa vez que ele dá esse número, o segundo prisioneiro, sabendo a soma dos números que vão dele até o centésimo, e vendo o do terceiro até o centésimo, ele deduz o valor do número dele. E, de novo, o terceiro vai deduzir, até o centésimo vai deduzir. Todos vão conseguir deduzir os seus números. Então, mesmo que a gente varie, em vez de ser só chapéu branco e preto, serem números, ou até podiam ser cores, né? Como é que a gente faria se fossem cores? Se fosse branco, preto e vermelho. Você poderia associar os números 0, 1 e 2. 0 para branco, 1 para preto e 2 para vermelho. E aí ele faz a soma, aí você pensa, opa, quando ele faz a soma pode dar um número maior do que 2, né? E que número ele vai falar? Ele vai falar o resto da divisão por 3, né? Então, por que isso funciona? Se ele está vendo os chapéus à sua frente, tem, digamos, um certo número de chapéus brancos, pretos e vermelhos, ele dá o resto da divisão por 3, o segundo prisioneiro, olhando para os que estão à sua frente, ele consegue deduzir qual deve ser o valor correspondente e, portanto, a cor do seu chapéu. A gente pode até ampliar para mais cores de forma análoga, que o problema continua funcionando. Ok? Então, nosso problema agora eu vou chamar de o jogo dos discos, tá? Ou talvez o jogo dos trocadiscos, já vão entender por quê. O jogo é o seguinte: a gente tem um tabuleiro, tá? Pode ser um retângulo, não precisa se preocupar com as casinhas dele, tá? Só um tabuleiro retangular. E cada jogador tem um número ilimitado de discos de raios dados. Então você pode ter um disco de raio 1 centímetro, outro de discos de raio 2, discos de raio 7, discos de raio raiz de 2, qualquer coisa, tá? Mas é um número ilimitado de discos com cada raio. Tá? Os raios são dados, é uma lista, mas você tem à sua disposição quantos você quiser. São 2 jogadores e os 2 jogadores têm os mesmos tipos de discos. Quer dizer, se eu tenho um disco com raio 3, então o meu adversário também tem um disco com raio 3. O jogo é o seguinte: cada um vai colocar um disco nesse tabuleiro. Os discos não podem se sobrepor. Eu não posso botar um disco em cima do outro, tá? Superpondo. E ganha o jogo aquele que colocar o último disco. Então é interessante, né? Eu dei alguma informação do jogo, até aqui a gente tem as regras de como esse jogo funciona, mas não dei os raios dos discos, não dei as dimensões do tabuleiro, né? Vamos fazer um exemplo para consolidar
é um pouquinho melhor a ideia do jogo, né? Tem aqui o tabuleiro, tem um retângulo, pode ser um quadrado. E aí, por exemplo, um jogador vai e coloca o seu disco numa certa posição. Aí é a vez do segundo jogador. Ele vai pegar lá da lista de discos disponíveis, dos raios que ele tem, e vai colocar um disco ali no tabuleiro, tá? Aí, agora é a vez do outro jogador. Ele vai e coloca o disquinho dele, ele escolhe. E vão alternando. E a primeira pergunta: por que esse jogo vai terminar? Como é que eu sei que esse jogo não vai indefinidamente se continuar indefinidamente, né? Bom, um raciocínio para entender, primeira coisa, por que o jogo termina, por que o jogo tem um vencedor, é o seguinte: o tabuleiro tem uma área finita, né? Ele tem é um retângulo aqui, sei lá, tem uma área finita. E os meus discos têm, cada disco tem uma areazinha. E eu tenho um disco que é o menor de todos, né? Digamos que o menor disco, sei lá, esse daqui, é o menorzinho de todos. Ele tem uma certa areazinha. Tá claro que eu não posso colocar um número ilimitado de discos nesse retângulo, porque como eu estou impondo que eles não podem se sobrepor, digamos que se o disquinho tiver uma área de 1 cm² e o tabuleiro tiver uma área de 100 cm², eu não vou conseguir encaixar 100 discos ali dentro. Porque 100 vezes 1 é 100, né? Eles não se superpõem, né? Eles não encaixam direitinho. Então, alguma hora não vai ter espaço para colocar disco. Quer dizer, eu vou ter que colocar um em cima do outro. Então o jogo termina. Isso é a primeira coisa, né? Então, a gente, como eu disse antes, a gente vai fazendo uma amizade aqui com os problemas. Você olha o problema, começa a criar uma certa intimidade, ver como é que é a dinâmica dele sem muita pretensão, tá? E nosso primeiro resultado é que o jogo termina. Podia ser um jogo que não terminasse, né? Por exemplo, a gente poderia ter um jogo em que, se os disquinhos fossem ficando cada vez menor, pudesse ter discos cada vez menores, eu sempre ia conseguir encaixar um disquinho em algum espacinho, cada vez menor, ia ser um jogo infinito. Aqui não, aqui a gente tem um momento que o jogo tem que terminar. E se o jogo termina, quer dizer que tem um vencedor, né? Então agora, começo de novo, sugiro sempre, brinca um pouco, olha, o que a gente pode, o que é importante nesse jogo, tenta jogar, talvez, bom, de repente chama alguém para jogar, faz uma atividade, tipo, vamos jogar aqui esse jogo, e faz os discos, você pode usar moedas, por exemplo, moedas com valores diferentes, que elas têm tamanhos diferentes, você vai colocando e vai ver quem ganha, como é que você consegue, se você consegue criar uma estratégia vitoriosa para esse jogo. Ok? Então, como sempre, aquela parada para pensar um pouquinho. Importante ter entendido o jogo, né? Entender o problema para poder atacar o problema e criar aquela amizade com o problema que a gente está tratando. Ok? Então, agora, com uma familiaridade do jogo, né? Depois de ter entendido direitinho as regras e ter talvez jogado um pouquinho, feito uns rabiscos aí, a gente consegue talvez ter uma ideia, né, de o que está acontecendo. E qual é a chave aqui da estratégia, né, que a gente está buscando, da estratégia vitoriosa? Se um dos jogadores conseguir assegurar que ele pode fazer uma jogada a mais que o outro, ele ganha esse jogo. É só isso que ele precisa assegurar. Ele só precisa assegurar que, se você jogar, meu adversário, eu consigo fazer uma jogada. Se eu asseguro isso, eu ganho. Por quê? A gente já viu, né, quando discutiu assim, a essência do jogo, que ele termina uma hora. Então, ele vai terminar, mas se você joga e eu consigo jogar, ele não vai terminar comigo, porque aí é a sua vez, né? Então, essa é uma estratégia, esse princípio é uma estratégia que é que vai guiar a nossa estratégia. Qual dos dois jogadores será que tem esse benefício de conseguir sempre ter uma jogada a mais? Então vamos olhar aqui o tabuleiro. O tabuleiro ele tem um ponto, o centro do tabuleiro, o encontro das diagonais, é um ponto de simetria, né? Ou seja, se você
pegar qualquer ponto no interior desse tabuleiro, do retângulo, o, o ponto que é, digamos, diametralmente oposto, ligando pelo centro, também está nessa figura, né? Dentro desse retângulo. Então, se você pega qualquer ponto, você vê isso aqui é igual a isso. Se esse ponto está dentro do tabuleiro, esse ponto está dentro do tabuleiro e vice-versa. Então, ele tem uma certa simetria, né? E a gente vai usar isso na nossa estratégia. O que eu vou fazer? O primeiro jogador, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar um disco qualquer disco que ele tem, e vai colocar centrado bem no meio do tabuleiro, assim. Centro do disco, onde são discos circulares, né? Redondinhos. Eu vou colocar eles ali bem no centro do tabuleiro. Aí agora é a vez do adversário. O adversário vai ter que colocar um disco em algum lugar. Se ele colocar o disco aqui, ou seja, ele escolheu um certo raio e um certo ponto central e ele conseguiu encaixar, eu vou conseguir encaixar um disco na posição. Na minha vez, eu vou conseguir pegar um disco, eu tenho mesmos raios que ele, vou conseguir fazer um disco na posição, digamos, diametralmente oposta. Aí, veja, a figura vai ficando cada vez mais cheia de coisa. Se ele colocar um disco aqui assim, né? Aí quando eu vou jogar, eu vou poder pegar de novo, um disco daquele raio, venho aqui na posição diametralmente oposta e consigo encaixar um disco igual. Quer dizer, se ele consegue encaixar um disco, eu também consigo encaixar o disco, por simetria. Se aquele lugar está vazio, o lugar diametralmente oposto também está vazio. Então eu consigo encaixar. Então, dado que eu encaixe o disco no centro do tabuleiro retangular, inicialmente a primeira jogada seja ali, eu garanto que toda jogada que o meu oponente faça pode ser respondida por uma jogada simétrica. E eu sempre consigo jogar uma vez depois dele. Aí ele joga, meu adversário joga, agora eu jogo de novo. Como a gente sabe que o jogo vai terminar, a última jogada tem que ser minha e eu ganhei. Então, esse aqui é um jogo interessante porque ele mostra como a gente pode explorar simetrias e estratégias, né? A gente criou uma estratégia em cima de simetrias geométricas desse problema. O que foi importante? Quais são os elementos importantes? É importante, isso algo que eu acho muito importante de se fazer, que é quando você resolve um problema, não ou um desafio, um puzzle, uma coisa qualquer, não pensar assim, pronto, acabou, vamos pro próximo. Mas olhar para ele e dar uma olhadinha, assim, pegar ali um café, um chazinho, ficar olhando ali e entender o que era importante, quais foram os elementos importantes aqui. Por exemplo, é importante que seja retangular. Se eu tivesse um tabuleiro, se eu tivesse considerado um tabuleiro circular, tudo bem, não está um círculo perfeito, mas representa um círculo, tá? Se eu pegar um tabuleiro circular, será que eu conseguiria fazer esse jogo? Bom, o círculo ele tem lá seu centro e essa propriedade, né, de simetria. Se um ponto está dentro, o ponto diametralmente oposto também está dentro. Então, eu consigo jogar aqui dentro do tabuleiro circular. Tem vários tipos de tabuleiros que eu posso considerar. Você poderia considerar qualquer tabuleiro que tivesse um centro de simetria. O que é um centro de simetria? É uma figura que tem um ponto que, se um ponto oposto está dentro, se um certo ponto está dentro, o ponto oposto, diametralmente oposto por esse ponto ali fixo, também está dentro. Então tem várias figuras. Eu poderia fazer um tabuleiro quadrado, retangular, circular, até um tabuleiro com certas formas de estrela que seriam possíveis da gente fazer. Isso que é importante. Para o tabuleiro. Agora, para o disco, é importante que a gente tenha um disco circular ali inicial que eu possa colocar, e depois qualquer outra figura que eu coloque, se eu tiver uma figura que eu possa equivalente que eu possa colocar na posição diametralmente oposta, você joga, eu consigo jogar, tá? Então a gente consegue criar uma estratégia vitoriosa para esse jogo.
qual é a lição aqui? O resumo. Esse jogo, o primeiro jogador é um jogo que termina, né? A gente argumentou que ele vai terminar, para isso a gente usou a propriedade da área do tabuleiro ser finita, e de cada disco tem uma área mínima, tem um disco com a menor área possível que eu vou usar para. Se eu for usar ele, vai ter um número máximo ali dentro, eu não consigo botar um número infinito de discos ali dentro. É, Além disso, o primeiro jogador sempre tem uma estratégia vencedora. É só colocar um disco qualquer, não tem um raio específico que ele precisa colocar. Se ele conseguir encaixar o primeiro disco dentro do tabuleiro, tudo que o outro fizer, ele consegue fazer espelhado e acabou o jogo. Ok? Nosso problema agora é o que eu vou chamar de o problema do tabuleiro infectado. Então eu tenho um tabuleiro, nesse caso eu escolhi um tabuleiro 8x8. Inicialmente as casas estão todas vazias. Aí eu vou marcar algumas casas inicialmente. Vou marcar aqui com X. Algumas casas desse tabuleiro. Uma vez marcadas essas casas, eu posso marcar quantas eu quiser. O tabuleiro tem uma dinâmica própria. Ele vai evoluir. E eu vou dar agora a regra da evolução desse tabuleiro, que é a seguinte. Peguei aqui um tabuleiro menor para ilustrar. E a regra é a seguinte. Uma casa vazia que tiver 2 ou mais vizinhos que estejam contaminados, ela vai ficar marcada também. Por exemplo, se eu marcar essa casa daqui, nada acontece, porque nenhuma outra casa tem 2 ou mais vizinhos contaminados. Agora, se eu marcar essa casa aí e essa daqui, o que vai acontecer? No passo seguinte, essa casa daqui entre elas vai ser contaminada, porque ela tinha 2 vizinhos contaminados. Então a gente pode ver uma dinâmica que vai acontecer interessante. Por exemplo, imagina que eu tenho essas 3 casas marcadas, tá? O que vai acontecer no primeiro passo? A casa aqui entre essas duas é marcada porque ela tem 2 vizinhos contaminados. Aí agora, o segundo passo, eu vejo que tem uma casa, que é essa daqui, que vai ser contaminada também. Continuando, eu vejo que tem essas outras duas casas que vão ser contaminadas e finalmente essas duas daqui que são contaminadas. E aí, o que acontece? O jogo para, ou a dinâmica para, porque todas as outras casas só tem um vizinho, no máximo, contaminado. Ou elas estão contaminadas, que são as marcadas de X, ou na verdade tem uma que não tem nenhum vizinho. Essa aqui, com pontinho, ela não tem nenhum vizinho contaminado. Tem uma que tem 0 vizinhos contaminados. As outras 3 ali, horizontais e verticais, tem um vizinho contaminado, e aquelas ali fizeram um bloco e acabou. Tá? Então a pergunta é a seguinte, agora que vem a pergunta do nosso problema. Qual é o menor número de casas infectadas inicialmente que vão fazer com que o tabuleiro seja todo tomado? Né? Primeiro, a gente tem que se considerar, será que é possível fazer uma configuração que vai contaminar o tabuleiro inteiro? E, na verdade, assim, a gente pode imaginar configurações muito simples, né? Por exemplo, se eu marcar 63 casas aqui dessas 64, aquela casinha que sobrar, ela vai ter pelo menos 2 vizinhos contaminados e vai fechar. Então, se eu marcar 63, se eu marcar 63 casas, no passo seguinte o tabuleiro ficou todo tomado. Mas 63 parece um número muito grande. A pergunta é, qual é o menor número, né, que eu devo marcar no tabuleiro para que no final o tabuleiro fique todo tomado? Então a gente olha assim e fica com essa assim, como é que é aquele velho princípio que eu estou insistindo nos problemas aqui, criar aquela familiaridade com o problema. Não é pegar uma técnica e já falar, eu vou usar esse princípio, vou tentar fazer uma demonstração usando alguma fórmula, algum teorema. A gente tem que ter uma ideia, né? É um tipo de problema que a gente precisa cavucar um pouquinho. E a gente chega nesse ponto de cavucar ideias
se a gente mexer um pouquinho com ele, você tem que fazer um pouco umas experimentos, umas brincadeiras ali com o problema para conseguir extrair criar uma, ou melhor dizendo, criar uma intuição e aí chegar a alguma ideia, algum resultado que você acha que é o resultado verdadeiro. E aí tem duas coisas, né? Uma coisa é chegar num resultado que é assim, eu consegui uma configuração aqui que me parece ser o menor possível, o menor número de casos infectados. Agora, será que de fato é a menor? Será que não é possível? São duas coisas que eu tenho que provar. Não é só ter não achar uma configuração e não conseguir melhorar, né? Quer dizer, eu posso de repente achar uma configuração com, sei lá, 8, 9, 6 casas infectadas e não conseguir melhorar, não conseguir com 5, mas isso não quer dizer que não exista uma com 5, ou com se eu achei uma com 8, não quer dizer que não exista uma com 7. Eu tenho que provar que não dá para fazer com menos de 8. Tá? Então esse é o nosso problema. De novo, paradinha, pensa, familiaridade, e aí a gente ataca. Ok? Então, o nosso problema é qual o menor número de casas infectadas inicialmente para que em algum momento o tabuleiro seja todo tomado, seguindo aquela regra. Uma casinha que tem 2 ou mais vizinhos, e vizinhos são os vizinhos laterais, não é na diagonal. Um à direita, um à esquerda, um em cima ou embaixo. Se você tiver vizinhos tomados, ela vai ser também tomada. E aí a gente evolui o tabuleiro, né? Então, vamos fazer uma análise aqui de algumas situações que acontecem. Por exemplo, imagina que essa casa aqui, marquei com X, está tomada. E essa casa daqui também está tomada. Então, em vez de olhar para a casa em si, vamos olhar para o perímetro da figura que está tomada. Marquei em vermelho, tá? No próximo passo, o que vai acontecer? Essa casa daqui vai ser tomada e essa daqui também. Ou seja, agora a gente vai ter uma figura que tem esses dois lados azuis e esses lados internos eles não são mais parte do perímetro. Mas o que aconteceu? Inicialmente eu tinha dois quadrados com perímetro 4 mais 4, 8. Agora eu tenho dois vermelhos em cima, dois vermelhos embaixo, 4, e dois azuis em cima e dois azuis embaixo, 4. 4 mais 4, 8. Então o perímetro se preservou. Tá? Nessa situação, o perímetro da figura continua igual. Tem outras situações que podem acontecer, né? Por exemplo, a gente pode ter essa casa e essa casa tomadas. Nesse caso, o que acontece? O perímetro é esse e esse. 4 mais 4, 8. Aí, quando essa casa daqui é tomada, a gente vai ter que esse lado e esse lado agora são parte do perímetro e esse aqui são internos. Então, eu tirei dois internos e botei dois para o perímetro. Então, agora continua sendo 8 o perímetro. Não é? Então, eu estou vendo que várias configurações que eu estou considerando de casas que vão sendo tomadas, o perímetro continua igual. Né? Vamos pegar mais uma situação que é a seguinte. Imagina agora essa e essa casas tomadas. 3 casas tomadas. Então eu tenho o perímetro é isso, daqui. 4 mais 4 mais 4, 12. O que vai acontecer no próximo passo? Essa casa aqui vai ser tomada, porque tem 3 vizinhos. Essa daqui vai ser tomada, porque tem 2 vizinhos. Essa daqui vai ser tomada, porque tem 2 vizinhos. Então, quando eu tomar essas casas, o novo perímetro vai passar a ser assim. Então, antes o período era 12, agora o período vai ser 2 laterais, 2, 4,
em cima 3, embaixo 3, 10. Não é? Então, o perímetro diminuiu. O que aconteceu? O perímetro da figura ficou menor. A gente viu que nas outras situações o período se manteve, mas nesse caso o período ficou menor. Você pode brincar com outras situações, por exemplo, se a gente considerar que tem essas 3 casas originalmente tomadas e, por exemplo, essa daqui também. Então, eu tenho aqui o perímetro é 4, 8, 12, 16. No próximo passo, eu vou tomar essas 5 casas daqui. Mas o que acontece quando eu tomo essas 5 casas? Aqui, essa contribuição daqui de 4, ela vai embora, porque vai passar a ser interno. E eu vou perder 4 internos, eu vou perder esses daqui, porque vão ser internos também, mas eu vou ganhar esses daqui. Esse, esse e esse. Então o perímetro agora é 12, né? O perímetro original é 16, o perímetro agora é 12. Você vê que o perímetro diminuiu. Ou seja, a conclusão é que o perímetro da figura, se eu calcular o perímetro da minha figura, soma dos perímetros, porque podem ser pedacinhos, tem um quadradinho aqui, outro ali, soma os perímetros das casas infectadas, sem considerar quando eles estão internos, né? Claro. O perímetro, no próximo passo, vai ser o mesmo ou menor. Ele nunca aumenta. E aqui vai estar a chave para a gente entender a solução do nosso problema. Aqui eu estou considerando o tabuleiro 8x8 e eu posso ver o seguinte. Se eu pegar essas casas da diagonal aqui, essas 8 casas da diagonal, o que acontece? No próximo passo, eu vejo que essas casas aqui, marquei com ponto, e essas casas daqui vão ser todas tomadas, porque cada uma delas tem 2 vizinhos infectados, né? Aí no próximo passo, essas casas daqui e essas daqui vão ser tomadas. E assim por diante, você vê que as diagonais elas vão abrindo até chegar ao ponto em que o tabuleiro todo está tomado, né? Toda a casa vai ser tomada. No próximo passo, por exemplo, aqui essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa e essa. Então você vê que todas elas vão ser tomadas, né? Conclusão, o tabuleiro vai ficar tomado. E quantas peças eu usei? Eu usei 8 peças na diagonal. Então, 8 peças. Eu consigo tomar o tabuleiro todo. Agora, será que eu conseguiria com 7 peças? Aí a gente tem que fazer um argumento agora, né? Vamos lá. A gente acabou de ver que o perímetro da figura nunca aumenta. Ou ele continua igual, ou ele diminui. Qual é o perímetro da figura final? Que é quando o tabuleiro todo foi tomado. O perímetro final vai ser 8, mais 8, mais 8, mais 8, que é 32. Então o perímetro final é 32. Então a minha configuração inicial tem que ter pelo menos um perímetro de 32. Porque se ela tivesse um perímetro menor que 32, ou, por exemplo, se o perímetro inicial fosse 30, ou ele continuaria sendo 30, ou ele diminuiria de 30. Ele nunca poderia aumentar para 32. Portanto, é impossível a gente tomar o tabuleiro inteiro com uma figura que tenha um perímetro menor do que 32. E com 7 peças, qual é o maior perímetro que eu consigo fazer? Como cada peça são 4 lados, cada peça, no máximo espalhada, contribui com 4 para o perímetro. 7 vezes 4 é 28.
Então, o perímetro de uma configuração inicial com 7 peças é no máximo 28. Agora, o perímetro final dessa figura é 32. É impossível eu ir de 28 para 32. Portanto, com 7 peças eu não vou conseguir tomar o tabuleiro inteiro. Agora, com 8 peças, colocando na diagonal, não quer dizer que essa é a única maneira de fazer isso, mas com 7 peças na diagonal, eu consigo, mostrei aqui explicitamente que o tabuleiro vai ser todo tomado e que não dá para fazer com menos. Portanto, a resposta para o nosso problema é 8. Você pode pensar em outros tabuleiros, vou deixar vocês para se divertirem. Você pode... E se fosse tabuleiro 6x6? É fácil, né? Tabuleiro 6x6, você pode estar na diagonal. Se fosse 4x4, fácil. Mas e se fosse um tabuleiro diferente? Então, o problema ele vai crescendo. E eu vou deixar vocês se divertindo com um pouco as possibilidades do que dá para fazer. Ok? Então vamos agora tratar de um clássico. Um probleminha muito simpático, conhecido nos círculos aí de matemática e física há muitos anos, e muitos cientistas famosos brincaram com esse problema, que é o seguinte: eu tenho dois carros, tá? Aqui, eu vou chamar esse aqui o carro 1 e o carro 2. Esse aqui é o carro 1, esse aqui é o carro 2. E eles estão se movendo. Então, inicialmente, num certo instante, estão separados por 100 km. Tá? Uma linha reta. E estão se movendo um em direção ao outro. Um no sentido do outro. E tem uma mosquinha que ela vai ficar indo e vindo. Ela, no início, ela está num carro. Aí, ela vai voando até o outro carro. Quando ela chega no outro carro, ela inverte o movimento e volta. E fica nesse vai e vem. Ela vai, vem, vai, vem, vai, vem. E a pergunta é: qual a distância total que a mosquinha vai ter percorrido até esse momento? Então, inicialmente, os dois carros estão a 100 km de distância e a mosquinha está num dos carros. Ela começa a voar, aí, e os carros estão se aproximando. Aí ela começa a voar, aí chega num. Aí inverte o sentido e voa em sentido ao outro. Aí, quando chega no outro, ela inverte e fica nesse vai e vem. Então, o nosso problema é esse aqui, né? Eu tenho o carro da esquerda, por exemplo, que está... Vou imaginar que está... que eu chamei nessa figura aqui de carro 1, que ele está a 40 km por hora, tá? Da esquerda para a direita. Tem o carro da direita, que está a 60 km por hora, indo da direita para a esquerda. E tem a mosquinha que voa a 70 km por hora. Ok? Então essa mosca vai e vem de um carro para o outro. Inicialmente os carros estão separados por uma distância de 100 km entre si. Qual é a distância que a mosquinha vai ter percorrido até eles se encontrarem? Claro, se os carros estivessem parados, aí não tem graça, porque eles nunca iam se encontrar. Se você pode pensar o caso simples, tá? Por exemplo, o que seria um caso simples? Isso é uma dica interessante. Sempre que você vai tratar de um problema, pensar num caso simples. Um caso simples seria um carro parado, o outro em movimento e a mosquinha com a mesma velocidade. Mesma velocidade, né? Então, se o carro da esquerda estivesse parado, o da direita está a 70 km por hora e a mosquinha está a 70 km por hora, a mosquinha está indo junto com o carro. Até ela nunca vai vem, ela só vai. Então, qual a distância que ela vai ter percorrida? Fácil, né? Vai ser 70. Então, esse é um caso simples. Agora, e esse outro caso, como é que a gente trata? Aqui é interessante porque a gente tem uma tendência, talvez, a usar as ferramentas que a gente vai aprendendo na escola, né? Ou que a gente vai aprendendo em geral, que são úteis para muitos problemas. Mas, às vezes, tem um problema que é melhor você parar um pouco e pensar, em vez de sair usando as ferramentas que você já tem. Vou ilustrar isso da seguinte maneira. Eu fiz um eixo vertical, que é o eixo X, e o eixo horizontal é o eixo T, é o eixo do tempo. Tá? Então eu tenho uma função, a posição do carro é uma função de X como função do tempo. O carro 1, ele está indo da esquerda para a direita, ele está marcado aqui, esse movimento, é uma linha reta.
tá? Que ele faz. O carro 2 também. E a mosquinha eu marquei em vermelho. Ela sai do carro 1, aí vai até o carro 2. Quando chega no carro 2, ela inverte. E você vê nessa figura que os dois estão se aproximando. Então ela vai fazendo uma espécie de vai e vem que vai ficando cada vez mais curtinho. Qual é a distância que ela percorreu? Ela andou um pedaço, bateu no outro, depois voltou um pedacinho menor. E se você for fazer o cálculo, que é interessante você fazer, recomendo que se faça como um exercício, você cai numa série que é uma progressão geométrica. Mas aí dá um certo trabalhinho de montar. Por isso a gente não vai fazer dessa maneira, é claro. A gente vai pensar um pouquinho e ver qual é a melhor maneira de atacar esse problema. Ok? Então, para e pensa. Então, como é que a gente ataca esse problema? Tem esse método aí gráfico, né, que vai cair numa PG, uma soma na verdade infinita, porque o vai e vem vai ficando cada vez menor até eles se encontrarem, os dois carros se encontrarem, mas talvez tenha um método melhor, né? E aí a gente para pensar um pouquinho e vamos ver a situação aqui, né? Esse aqui é a situação dos original. Os carros estão a 100 km inicialmente, então 100 km um do outro, aí estão se aproximando, aí a mosquinha vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E a gente quer saber a distância total que ela percorreu. Mas olha, o carro 1 ele está a 40 km por hora. E o carro 2 está a 60 km por hora. Então, a gente pode calcular o tempo que eles vão levar para se encontrar, né? Se estão a 100 km de distância, a velocidade relativa dos dois é 100 mais 40. É como se um tivesse parado e o outro tivesse a 100 km por hora, vindo no sentido dele. Então, eles vão levar 1 hora para se encontrar. Esse é o tempo que vai levar para eles se encontrarem. Agora, o que a gente pode fazer com isso? Veja. Ops. Qual é a distância que a mosca vai percorrer indo e vindo? A mosca ficou voando por 1 hora. Ela ficou indo e vindo, mas sempre a 70 km por hora. Então, a distância que a mosca percorre vai ser 70, que é a velocidade dela, vezes o tempo que ela ficou voando, 1 hora. E aí a distância total que ela percorre é de 70 km. Então é interessante, a gente conseguiu dar uma driblada aqui num cálculo que seria meio chatinho de fazer, que é fazer as equações das linhas retas. É um exercício interessante, porque você faz ele todos os passos, você sabe onde você tem que chegar, a resposta que você tem que chegar, e é interessante de conferir. Mas você tem que calcular direitinho as duas linhas, você sabe onde o instante que ela se encontra, esse instante daqui que elas vão se encontrar, né, que a gente acabou de ver que é 1 hora, né? Aí a mosca vai de uma para outra, aí você vê, chegou nesse ponto aqui que você tem que calcular, aí depois ela volta, e chega nesse ponto que você tem que calcular, e vai repetindo isso. É um trabalhinho danado, mas é um exercício interessante também. A gente precisa, às vezes, fazer exercícios assim, um pouquinho mais exigentes e tediosos para se exercer, criar musculatura, digamos, de cálculo. Mas é interessante aqui a gente ver que tem uma maneira muito mais simples e quase que instantânea de resolver esse problema, né? E é curioso, tem uma historinha que tem um grande matemático húngaro, von Neumann, para quem perguntaram esse problema, né? Falaram, você tem 2 motos, 2 carros, separados a 100 quilômetros, parecido com isso. E aí, falei, e aí? Qual a distância que a mosca vai percorrer? Aí ele falou 70 quilômetros. Aí o interlocutor dele disse, não vale, você conhecia o truque. Aí ele falou, que truque? Porque ele fez essa conta de cabeça. Von Neumann era um cara que fazia cálculos mentais muito rápidos. Aí fica assim, caramba, era tão rápido que assim parecia um truque, né? Então essa historinha é uma historinha divertida aí das várias anedotas sobre os poderes de cálculo do von Neumann. Mas aqui é um argumento muito bonitinho para fazer um cálculo de maneira muito mais eficaz, muito mais rápida, né? E entendendo o que a gente
o que, que a gente quer calcular, quer saber a distância que a mosca percorreu. Agora eu vou fazer então um segundo desafio, que é o seguinte: a mosquinha, quando ela sai do carro 1, por exemplo, o carro 2, ela está indo da esquerda para a direita. Aí depois da direita para a esquerda. Então ela fica indo esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. A pergunta é: qual foi a distância que ela viajou só para a direita? Só da esquerda para a direita? Porque aqui que a gente calculou foi a distância total. Eu quero só a distância para a direita. E aí? Como é que a gente faz esse cálculo? É interessante porque é uma maneira, uma oportunidade de você usar esse truque, ou uma versão desse truque, num problema relacionado. Então, parar, pensar, ver se entendeu direito o problema, fazer aquela amizade com o problema e, enfim, atacar. A gente então está querendo saber qual a distância que a mosquinha percorreu só para a direita. Então aqui eu fiz um desenho, agora eu tirei os carros, tirei tudo que não é importante, fiz a linha de separação de 100 km e com a linha azul eu estou marcando as trajetórias para a direita e com a linha vermelha a trajetória para a esquerda. Então ele foi para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita, até chegar num ponto final, né? Quando os carros se encontram. O que a gente está perguntando em termos dessas setinhas coloridas é qual é o tamanho, a soma dos tamanhos das setinhas azuis, que é o movimento para a direita dela, né? O que a gente sabe até agora? A gente sabe a distância total que ela percorreu, ou seja, eu vou dizer que o azul, que é chamar de azul, tudo que andou da esquerda para a direita, e vermelho, tudo que andou da direita para a esquerda, eu sei que azul mais vermelho é igual a 70 quilômetros, né? E o que eu sei além disso? Bom, se eu sei que azul e vermelho é 70, isso não é suficiente para saber quanto é o azul. Pode ser 40, 30, 50, 20. Tem várias soluções. Isso não determina o quanto a mosquinha andou para a direita ou quanto andou para a esquerda. Né? É uma equação indeterminada. Porém, a gente sabe o seguinte: ela foi andando para a direita. Eu posso pensar, é a soma dos azuis. E depois andou para a esquerda, é a soma dos vermelhos. O que seria o azul menos o vermelho? É igual ao quê? Azul menos o vermelho é a distância, vai ser aquele momento em que os dois carrinhos e a mosquinha estão juntos. Que os dois carrinhos se encontraram. É o ponto final. Mas a gente sabe onde se dá esse ponto final. Porque a gente sabe que levou 1 hora para os dois carrinhos se encontrarem, né? Eram 100 quilômetros dividido por 60 mais 40, deu 1 hora. E a gente pode calcular a distância que elas vão se encontrar. E como é que a gente faz isso? O carrinho que está indo da esquerda para a direita, ele está a 40 quilômetros por hora. Então, o azul menos vermelho tem que ser 40 quilômetros por hora vezes 1 hora, que é 40 quilômetros. Então, azul mais vermelho, a gente calculou, era o problema original, e azul menos vermelho é 40 quilômetros. Então, agora eu posso, por exemplo, somar essas duas equações e calcular o azul. Eu vou ter 2 vezes azul igual a 110, ou seja, o azul é igual a 55 quilômetros e o vermelho é igual a 15 quilômetros. Então a mosquinha vai ter andado 55 quilômetros da esquerda para a direita e 15 quilômetros da direita para a esquerda. Então esse probleminha é interessante porque ele mostra que às vezes, se a gente pensa um pouquinho, pode evitar cálculos que podem ser muito complicados, né? E quando você faz um cálculo complicado, você pode estar sujeito a erros, porque tem muitas passagens matemáticas, muitas equaçõezinhas, muito vai e vem, e isso pode acabar te prejudicando. É claro que as duas coisas juntas são o ideal, né?
Eu acho que provavelmente quando as pessoas começaram a pensar esse problema, viam assim, caramba, olha só, a resposta dá isso aqui, por que que dá isso aqui? E aí, se você faz daquela maneira do gráfico e acha uma resposta simples, aí você tem que catar a explicação, ou melhor, caçar a explicação de por que que deu aquela resposta simples. Né? Então, isso é um conselho que eu dou sempre que você resolve um problema e dá um resultado assim, calcula alguma coisa e dá o resultado zero. Eu falo, puxa, por que que deu zero? Como é que eu entendo que esse resultado apareceu? Né? Então, esse é o tipo de situação que ilustra um pouquinho isso. E eu espero que vocês tenham gostado do probleminha e da historinha do Phone